Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Noemi e a aula de hoje será sobre grandezas inversamente proporcionais. Bom, pessoal, primeiro, o que são grandezas? Grandezas é tudo que pode ser medido, contado, comparado. Exemplos de grandezas: altura, volume, massa, distância e assim por diante. Na verdade, gente, eu já abordei esse conteúdo em grandezas diretamente proporcionais. Então, quem não viu essa aula, eu aconselho vocês assistirem. Aí vocês fecham o conteúdo de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Hoje eu vou falar somente de grandezas inversamente proporcionais. Então vamos lá? Pessoal, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Aí a gente tem uma grandeza inversamente proporcional. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Pessoal, vamos fazer a leitura desse exemplo. A distância entre duas cidades é de 360 quilômetros. Se um carro percorre essa estrada a uma velocidade média de 60 km por hora, levará 6 horas para ir de uma cidade a outra. Para fazer o mesmo percurso, quanto tempo levará se ele for a 100 km por hora? Então vamos lá, vamos entender. Então imagina o seguinte, gente, eu tenho um carro, tá? Que ele vai percorrer uma estrada. Ele vai da cidade A até a cidade B e a distância entre essas duas cidades é de 360 quilômetros. Se ele for a uma velocidade de 60 quilômetros por hora, ele vai levar 6 horas para fazer esse trajeto, tudo bem? Agora imagina o seguinte, se ele for a 100 quilômetros por hora, ele vai levar mais tempo ou menos tempo para chegar no destino? Gente, então se ele for mais rápido, a 100 km por hora, ele vai chegar mais cedo, ele vai levar menos tempo, ele vai chegar mais rápido, tudo bem? Então vamos lá. De 60 km por hora para 100 km por hora, eu estou aumentando a minha velocidade. E o tempo? De 6 horas, ao invés de eu chegar em 6 horas, eu vou chegar mais rápido, eu vou chegar em menos tempo. Tudo bem? Então, ó, a velocidade de 60 aumentou para 100. E o tempo de 6 horas vai diminuir. Percebe? Então, a velocidade aumenta e o tempo diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando eu tenho uma grandeza que uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção em relação à outra, são inversamente proporcionais. Tudo bem? Por curiosidade, vamos ver como que fica esse exercício? Então, vamos lá. Vou colocar quilômetros por hora e aqui eu vou colocar horas. Então, se ele for a uma velocidade de 60 quilômetros, certo? 60 quilômetros por hora, ele vai levar 6 horas. Agora, se ele for a 100 quilômetros por hora, quantas horas ele vai levar? Não sei, X. Já sabemos também que de 60 para 100 a velocidade aumentou. Aumenta. Agora também já sabemos que de 6 horas ele vai diminuir, ele vai chegar mais rápido, então aqui vai diminuir. Então quando uma aumenta, a outra diminui, são grandezas inversamente. Então grandezas inversamente proporcionais. Gente, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu faço o seguinte, ó. Na verdade aqui eu tenho uma proporção, tá? Uma igualdade entre duas razões. Então eu vou copiar aqui a minha primeira razão igual. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu sempre inverto uma das minhas razões. Sempre. Eu vou inverter essa do x, tá? Pode escolher. Então ao invés de ficar 6 sobre x, vai ficar x sobre 6. Agora que é tranquilo, é só eu aplicar a propriedade fundamental das proporções, tá bom? Que é o multiplicar em cruz, em x, 100 vezes x, 100x. 6 vezes 60, 360. O 100 está multiplicando o x, ele vai dividir o 360. Fazendo essa divisão, esse zero corta com esse zero, x é igual
36 dividido por 10 é 3,6. Qual que é a pergunta? Para fazer o mesmo percurso, quanto tempo levará se ele for a 100 km por hora? Ele vai levar 3,6 de horas. Na verdade, são 3 horas e 0,6 de horas, que corresponde a 36 minutos. Bom, pessoal, vamos fazer mais um exemplo de grandezas inversamente proporcionais? Então, vem aqui comigo. 4 pintores levaram 6 horas de trabalho para concluir a pintura de um muro. Se tivéssemos 2 pintores, quantas horas levariam para concluir a pintura do mesmo número? Então vamos lá, gente, vamos compreender. Então imagina o seguinte, ó. Então imagina que eu tenho 4 pintores e eles levaram 6 horas de trabalho para pintar um determinado muro, uma determinada parede. 6 horas. Agora, vamos imaginar outra situação. Eu tenho 2 pintores. Ou seja, de 4 pintores, reduzir para 2 pintores. Para pintar a mesma parede, o mesmo número, vocês acham que vai levar mais tempo, mais horas ou menos horas? Se eu tenho 2 pintores para pintar a mesma parede, o mesmo muro, eu vou levar mais tempo. E de 6 horas, eu sei que eu vou levar mais tempo, então vai aumentar. Então eu tenho o que? Uma grandeza inversamente proporcional, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, tudo bem? Vamos fazer esse exemplo? Vamos lá. Aqui eu vou colocar pintores e aqui eu vou colocar horas. Então eu tenho 4 pintores, 4 pintores levam 6 horas para concluir uma pintura, e se tivéssemos 2 pintores, 2 pintores, quantas horas de trabalho para concluir a mesma pintura? Não sei, é X. Mas eu já sei de uma coisa. Eu sei que aqui, de 4 para 2, eu estou diminuindo o número de pintores. Então aqui eu diminuí. Já que eu tenho menos pintores, então eu vou precisar de mais horas para concluir esse trabalho. Então aqui vai aumentar. Quando uma grandeza diminui e a outra aumenta, é inversamente proporcional. Geralmente os professores colocam assim, né? Uma setinha para cima, outra setinha para baixo. Mas vocês podem escrever, que é a mesma coisa. Então vamos lá. Aqui eu vou pegar 4 sobre 2. Isso aqui é uma proporção. Quando eu tenho uma grandeza inversamente, eu vou inverter uma das razões. Então eu vou escolher essa do x. Então eu vou inverter. Ao invés de eu colocar 6 sobre x, eu vou colocar x sobre 6. E fazer a conta normalmente, aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é multiplicar em x em cruz, não é? Então vamos lá, 2 vezes x, 2x, 4 vezes 6, de 4, o 2 está multiplicando o x, ele vai dividir o 24. 24 dividido por 2, x é igual a 12. Ou seja, se tivéssemos 2 pintores, eles vão precisar de 12 horas para concluir a pintura do mesmo muro. Tudo bem, gente? Nós estamos finalizando nossa aula sobre grandezas inversamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conceito, tá bom? Se vocês acham que vai ser interessante essa informação para alguém, compartilhem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades. Obrigada e até o próximo vídeo.